meus queridos e minhas queridas, eu vim aqui passar rapidinho, porque live é mais fácil, gente. A gente gosta de falar, né? E às vezes o tempo de vídeo aqui no Instagram é muito curto. A live não, a live a gente pode estar fazendo. Por isso eu resolvi fazer aqui hoje para vídeo, né? Estava aqui com o meu livro, né, lendo entre um consolente e outro, e hoje também eu estava preparando, estava fazendo constelação familiar, né, e aí eu parei aqui para pensar um pouquinho sobre uma situação que dificilmente as pessoas levam em consideração, que é a ordem do amor, né, e essa ordem do amor na constelação familiar, ela é muito importante, porque não existe ordem, se não existe fluidez se não houver ordem, né, no amor. Então, como assim, Tati? Do que você está falando? Eu vou falar sobre um assunto que muitas vezes as pessoas não gostam de falar, que é a ordem de quem vem primeiro em uma relação, em todos os fatores. Por exemplo, se você é casada com uma pessoa que antes de você ela foi casada, a primeira mulher tem procedência em relação a você. E a gente não gosta de falar sobre isso. Não gosta. A outra veio primeiro. E ela tem o seu lugar, tá? E enquanto esse lugar não é respeitado, as coisas não fluem na sua relação. Então, então eu tenho que aceitar que ele não. Você não tem que aceitar nada. Você tem que respeitar. É diferente. Respeitar que sim, que antes de você houve outra mulher, que sim, antes de você houve outro homem, tá? É respeitar, senão as coisas não fluem para você. E tem um detalhe que eu sempre brigo muitas vezes com as minhas consulentes, é que o filho da primeira mulher tem procedência sobre você. É exatamente isso. Como assim, Tati? Eles vieram primeiro. Então, o filho da primeira mulher, eles são procedência, tá? Não é porque não é seu filho que você fala assim, eu tenho que ser mais importante do que eles. Não, não tem. Eles vieram primeiro. O filho do seu esposo, o filho da sua esposa veio primeiro que você. Então, sim, eles são, na ordem do amor, eles vêm primeiro. A atenção a eles vem primeiro que a atenção a você, tá? Isso dói, né? Isso dói. É exatamente isso. Aqui, Bert Hellinger é muito claro quando ele diz assim, quando, porém, num caso de vocês, o homem já tinha filho de uma primeira relação. Então, ele é, em primeiro lugar, pai dos filhos e apenas, em segundo lugar, seu parceiro. E quando isso muda, quando a mulher quer ser mais importante do que os primeiros filhos, e isso acontece muito, a vida deles estagna, não vai para frente. Ela está lutando sobre uma ordem. Tem mulheres que impedem o homem de ver os próprios filhos, que impede de pagar pensão, e assim sucessivamente. Também tem homem que quer que a mulher larga os seus filhos por conta dele. Tem mulheres, tem homem que fica judiando dos filhos porque se acha mais importante. Eu sou o marido, eles só são apenas os filhos. Então tá errado, vocês estão abolindo a ordem sistêmica. E quando isso acontece, aqui Bert Hellinger deixa muito, muito claro sobre isso. O cuidado e o amor pelos filhos tem precedência sobre o amor a você. O cuidado e o amor pelos filhos tem procedência em relação ao amor a você. Então, quando uma mulher, por exemplo, está casada com um homem, deu um problema no filho, ela chegar e falar assim, olha, eu vou lá essa semana porque eu preciso cuidar da minha filha, e o homem, se achar ruim, problema é dele. Você está seguindo a ordem sistêmica. Seus filhos têm procedência sobre você, tá? Sobre aquela relação que veio depois dos seus filhos, tá? Tô falando isso, gente, deixa eu deixar aqui bem claro, tô falando isso em relacionamentos que o papai e a mamãe estão separados, e aí aqueles papai e a mamãe têm um filho e o papai e a mamãe se envolvem com outras pessoas, tá?
Porque quando é do primeiro casamento, Tati, quando o filho é do primeiro casamento e nós estamos juntos ainda, tal, então existe uma ordem sistêmica. Quem veio primeiro? Aqui tá o casal, e depois esse casal, eles são todos os dois inteiros. Não existe essa história também de pai falar, esse primeiro eu, depois eles. Não, é uma ordem sistêmica. Sim, tem que cuidar dos dois, marido e mulher, e vem os filhos. Agora, quando isso acontece, dos marido e mulher separar, veio outra pessoa, olha quem tá aqui. Seus filhos vieram primeiro, tá? O amor e o cuidado vem primeiro para os filhos. Sinto muito, mas hoje nós estamos vendo isso invertido. E isso está trazendo muito problema, não só com relação de pais, filhos revoltados, e também relacionamentos aí que estão estagnados, sofridos, que você fica carregando dores e mais dores, né? Então, primeiro, ninguém gosta de ouvir, mas ordem sistêmica. E aqui mesmo, você precisa reconhecer isso. Se surgir algum conflito, se você disser, eu tenho prioridade, depois vem seus filhos, isso estaria contra a ordem e teria consequências danosas para o relacionamento de vocês, tá? Consequências danosas. Então, se a mulher chegar para o marido e falar assim, eu sou sua mulher, eu tenho procedência diante dos seus filhos, ela está errada. Sinto te dizer. Se seus filhos, seus primeiros filhos, vieram antes desta mulher, eles têm procedência, não é ela, tá? E nós estamos vendo isso cada vez mais forte na nossa sociedade. Quantas mulheres, eu já tive consulente, sério, eu tive uma consulente que ela deixou de tirar carta comigo, fez uma confusão e eu também despedi ela. Por quê? Porque o marido, namorado, não era nem marido, era namorado, ele tinha um filho e ela queria que simplesmente ele esquecesse que ele tivesse um filho. Que ela queria que ele simplesmente não desse importância para o primeiro filho. Né? Que ele esquecesse. Que agora ele estaria com ela, que ele ia casar com ela, que ele ia ter um filho com ela. E aí ela se incomodava dele pagar a pensão para o filho, tá? E incomodava que ele pegasse o filho, né? E não é aquela historinha, não, mas o final de semana que ele tá comigo, ele vai ficar só comigo. Não é isso. Ela incomodava em qualquer hipótese que ele colocasse o filho em primeiro lugar que ela. E assim como esta, e aí ela começou a brincar, que eu falava pra ela que isso é egoísmo. Que se ele tá fazendo isso, significa que ele é um excelente pai, que ele seria um excelente pai para o filho dela, mas não entendia isso. Não entendia isso, porque ela queria que o homem fosse somente dela. Se tá namorando com ela, era dela. E a gente, como diz, né, um livro espírita que diz ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, gente, pelo amor de Deus. Só que nós temos a ordem do amor, que é a ordem sistêmica, né? O pertencimento, o que veio primeiro, tá? Quem veio primeiro tem procedência diante de quem vem depois, tá? Quando a gente fala assim, Tati, mas então a primeira mulher tem procedência? Tem. Não é que ela tem uma procedência que agora ela vai fazer do homem, não é isso. É você olhar para essa primeira mulher e dizer para ela, você é a primeira, esse é o lugar dela. Você não vai tirar o lugar dela de primeira. Não vai, não adianta. É você olhar para ela e falar, você é a primeira. Cadê uma mulher e um homenzinho aqui, ó. A mulher e o homenzinho. Você é a primeira, eu sou a segunda, eu sou a terceira, eu sou a quarta. Como diz, se for o Fábio Júnior da vida, né, você vai ter que colocar todas as mulheres que vieram ontem e olhar para ela, para que a relação de vocês flua. Não existe essa história de que exclui, não quero saber da sua primeira mulher, não quero saber. Não é assim. Não é assim. Exclui, a partir de agora você está se relacionando comigo, você não tem que ter mais filho. Não é assim, minha querida. Você já encontrou essa pessoa, ela tinha uma vida.
E enquanto você não aprender a respeitar essa vida dela, seja como for, aceitar, incluir essa vida na tua, as coisas não fluem bem para vocês. Vocês vão ficar sempre capengando como casal. Capengando. Excluir filho. Isso traz consequências amargas depois. E depois na frente, seu filho te exclui e você não sabe por quê. Porque você forçou o seu marido a excluir o filho dele. Tá? Isso tem consequências. E as consequências não é que o filho dele depois vai ficar com raiva de você. Não é isso. As consequências sistêmicas é dentro do campo. Você pode ter um filho que vai fazer a mesma coisa com você. Então preste atenção. Se você não está pronta para acolher o que vem antes de você, não entra na história. Porque isso pode trazer consequências danosas, como diz Beth Hedlund, tá? Então, é ordem sistêmica. E a gente, quando não obedece essas ordens, o fluxo para. E a gente não vê as coisas acontecendo do jeito que gostaríamos, tá? Certo? Eu precisava desse tempo para falar bastante de vocês, né? Esse aqui é um livro de cabeceira, eu leio e releio ele, né? Com constelação, aqui tem constelação que Beth Hedlund fez, então são muito boas, tá? E eu precisava falar isso, porque a quantidade de pessoas que vem comigo com essa preocupação, porque o marido tem outro filho, porque a mulher do outro, porque não sei o quê, porque... Isso não significa ser, Tati, então a mulher se estiver dando problema, é limite. Ela não tem que dar problema mais. Ela só não precisa ser excluída. Ela existe. Ela existiu. Ela tem um lugar dela. E tá tudo certo. Passou. Agora eu sou a atual. Isso sim. Colocar limite. E ele colocar limite na pessoa se está atrapalhando a sua relação, né? O que nós estamos falando aqui é que não adianta você passar uma borracha e simplesmente, não existiu. Não, existiu, tá? Existiu, existe e vai continuar existindo, tá? É aceitar. É como diz aquele ditado, aceita que dói menos. Essa é a verdade, aceita que dói menos, tá bom? E, minha querida e meu querido, se você começou uma relação com alguém que já tem um filho, sim, os filhos dele é mais importante que você. Sinto te dizer, os filhos vêm em primeiro lugar. São amores diferentes, primeira coisa que a gente tem que entender, são amores diferentes. E a necessidade e o cuidado deles tem que ser procedente ao seu. E você saber esperar. E saber, acima de tudo, respeitar essa situação. Senão, não entra na relação. Não entra, porque vai ter muitos conflitos, vai ter muito problema. Tá certo? É isso, gente. Por hoje é só. Beijos de luzes para você. Fiquem com